Pessoal, pronto aí, ó. Fazer silêncio para essa frente aqui rapidinho para a gente discutir as questões de trabalho aí, porque é o que vai cair na prova bimestral, né? Questão número 1. Para o Heidegger, o conceito de ser para a morte significa o quê? O próprio nome diz ser para a morte, ou seja, ele aqui está tratando especificamente da existência humana e da nossa condição de seres finitos, mortais, temporais. Ele vai falar isso, vai tratar disso na sua obra O Ser e o Tempo, onde ele vai especificamente se voltar para o ser humano, para o ente humano, e perceber essa que é uma característica essencial nossa. Nós somos um ser para a morte, ou seja, um ser que constantemente vê diante de si a possibilidade do seu fim. É um ser temporal, é um ser finito. E isso deve nos fazer atentar para uma vida autêntica. Ou seja, se a gente é mortal, se a gente é finito, para que a gente vai viver a vida conforme a demanda e as projeções dos outros? Então, você deve buscar uma existência autêntica, viver de acordo com seus próprios projetos, e não com aquilo que os outros projetaram para você. Número 2. O Jean Paul Sartre é conhecido por defender que o homem está condenado a ser livre. Essa frase implica o quê? O homem estar condenado a ser livre significa que a única coisa que não tem como a gente fugir é da própria liberdade, ou seja, sempre há escolhas. Mesmo o indivíduo preso dentro de uma cadeia, ele tem liberdade, ele pode escolher remendar a sua vida, mudar de vida, ou se profissionalizar ainda mais no crime. Sempre há escolhas, segundo Sartre. E nós somos os únicos responsáveis pelas nossas escolhas. Você é o único responsável por ser quem você é. Então, é isso. Nós estamos condenados a ser livres porque sempre podemos escolher e a responsabilidade das nossas escolhas é sempre nossa. Então a culpa de você ser quem você é exclusivamente sua e de mais ninguém. O problema é que as pessoas, por má fé, colocam a culpa naquilo que são dos outros. Ah, eu sou assim porque meus pais me criaram assim. Ah, eu não gosto de estudar porque meus professores são chatos. Então está sempre colocando a culpa nos outros e nunca assumindo a responsabilidade pelas próprias escolhas. Isso é a má fé que a gente vai ver no final. Para Simone de Beauvoir, na obra O Segundo Sexo, o conceito de mulher é definido como: mulher é uma construção social. As perspectivas conservadoras, naturalistas, muitas vezes querem dizer que a biologia deve determinar a nossa existência. A mulher, por ter útero, ela tem que ser mãe. A mulher, por ter algumas características biológicas, ela deve ter alguns tipos de comportamento. Para Simone de Beauvoir, ela que era amante, né? Uma companheira de Sartre, vai na mesma perspectiva dele, né? Não existe uma essência que determina a existência, mas existe uma construção social que quer determinar aquilo que a mulher deve ser. Então, isso seria aí o conceito de mulher, uma construção social. Albert Camus, no Mito de Sísifo, afirma que a vida é absurda, e esse absurdo caracteriza-se como: o absurdo é o fato de que a existência humana não tem sentido. A prova de que não tem sentido é que cada um dá um sentido diferente para ela. Para uns o sentido é a religião, para outros é o dinheiro, para outros é o poder, para outros é isso, para outros é aquilo. Então não há um sentido absoluto para a existência humana. Todo sentido é uma construção que tenta ser uma muleta para fazer com que a gente suporte a vida ou a existência. Então isso é um absurdo da existência humana. E a única postura digna diante desse absurdo seria a revolta, segundo o Camus. O Heidegger usa o termo Dasein para se referir ao ser humano. Em sua filosofia, o Dasein é o quê? É o ser aí. Ou seja, nós fomos lançados no mundo. Ninguém pediu para nascer, mas de repente a gente se viu aqui. E agora nós somos responsáveis por ser quem nós somos, por construir os nossos próprios projetos. Mas vivemos constantemente ameaçados pela demanda dos outros. Desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, a gente sofre pressão para viver conforme as demandas, conforme os desejos, os projetos, as projeções dos outros. Então aí muita gente se rende e vive uma existência inautêntica. Isso gera uma angústia muito grande, um sofrimento por você perceber que você não se tornou quem você é, mas você se tornou quem os outros queriam que você fosse.
Então, para Sartre, a existência precede a essência. O que isso significa? Significa que não há uma essência, uma natureza, algo predeterminado que vai determinar quem nós seremos. São as nossas escolhas que definirão quem nós somos. Para o Sartre. No pensamento de Beauvoir, a opressão das mulheres da sociedade pode ser combatida através de quê? Da conscientização, da educação, de movimentos sociais que buscam lutar pelos direitos das mulheres, direitos iguais em relação aos homens, para que ela saia dessa condição de segundo sexo, de um sexo considerado inferior, um sexo considerado limitado ao ambiente, como o espaço doméstico e a função de maternidade, de mãe. Para Camus, o suicídio filosófico acontece quando? Quando alguém desiste de questionar a própria existência, de buscar construir o próprio sentido para a existência e aceita as ilusões, por exemplo, das religiões ou de outros que querem nos dar um sentido estranho. A religião, ela dá um sentido para a existência, mas é um sentido falso, segundo Camus, um sentido ilusório. E quando a gente aceita o sentido que a religião nos dá, você está cometendo um suicídio filosófico. Por quê? Você não está buscando, com a sua própria racionalidade, o sentido para a sua vida. Você está aceitando o sentido que outros determinaram para você. Então, a jornada humana é essa, é buscar um sentido, construir o seu próprio sentido, não buscar além dos outros, ou na religião, ou em qualquer outra ideologia, um sentido para a vida, ou para a existência humana. A obra O Ser Nada de Sartre aborda a ideia da má-fé, que é o quê? É quando a pessoa não assume a responsabilidade pelas próprias escolhas. Eu sou assim porque meus pais me educaram assim, eu não gosto de estudar porque os professores são chatos, eu não faço isso por causa daquilo. Você nunca assume a responsabilidade pelas escolhas que você fez. Você é o único responsável por ser quem você é. E a má-fé é isso, é não assumir essa responsabilidade. E a angústia pela liberdade. Para Heidegger, o tema angústia é essencial em sua filosofia. Por quê? Porque a angústia é que nos desperta. Ela faz a gente perceber que você está vivendo uma existência inautêntica, ou seja, você está vivendo de acordo com, ou existindo, de acordo com os projetos dos outros. Você está sendo o que seus pais querem que você seja, você está sendo o que seus amigos esperam que você seja, você está sendo quem seu parceiro ou sua parceira quer que você seja, e não está sendo você mesmo. Você não está construindo os seus próprios projetos, está vivendo de acordo com as demandas dos outros. Isso é a angústia. A angústia, ela nasce a partir desse sentimento, dessa percepção de que você está vivendo uma existência inautêntica e não autêntica. Mas isso te desperta. A angústia é importante porque ela te desperta para você buscar o próprio sentido da sua vida, construir os seus próprios projetos e não viver de acordo com os projetos ou as projeções alheias. Beleza? Então por hoje é isso aí, galera.